Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto no relatório de setembro de 2025 do Vinci Offices, o Vino11. E olha, o mês teve uma movimentação estratégica bem importante, viu? A venda de um imóvel para quitar dívidas. A questão é, será que foi uma boa jogada? Vamos analisar juntos o impacto disso na saúde e no futuro do fundo. Para a gente entender todo direitinho, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, uma visão geral do fundo. Depois, vamos falar do que mais interessa, que são os dividendos. Na sequência, a gente analisa o resultado do mês, o portfólio de imóveis, a estrutura de capital e, para fechar, um resumo com as perspectivas. Certo, vamos começar pelo básico, só para todo mundo estar na mesma página. Afinal, o que é que o Veno 11 faz? Então, o Vino 11 tem um foco bem específico. Ele investe em escritórios de alto padrão, as famosas lajes corporativas, para gerar renda com aluguel. A gestão é chamada de ativa, o que significa que a equipe do fundo está sempre de olho no mercado, buscando as melhores oportunidades de compra e venda de imóveis para maximizar o retorno dos cotistas. Agora sim, vamos para a parte que todo mundo que investe em FII gosta, os dividendos. Vamos ver quanto o Vino 11 distribuiu em setembro de 2025. O valor distribuído no mês foi de 0,50 centavos por cota. Esse foi, digamos, o aluguel que cada cotista recebeu em setembro, um reflexo direto do que o fundo gerou. E um ponto que chama atenção aqui é a consistência. Se a gente olhar o histórico recente, esse valor de R$ 0,50 por cota se manteve em julho, agosto e agora em setembro. Para quem busca previsibilidade na renda, essa estabilidade é um ótimo sinal. E o que esses 5 centavos significam em termos de retorno? Bom, isso dá um dividend yield anualizado de 11,8%. Essa é uma métrica super importante para a gente avaliar a rentabilidade do investimento com base no preço atual da cota. E só para relembrar rapidinho, o dividend yield, ou DY, é bem simples de entender. Ele mostra qual o retorno que os dividendos estão gerando em relação ao preço da cota. Basicamente, é a taxa de aluguel do investimento. Quanto maior, melhor. Agora, um ponto que merece muita atenção. No fim de setembro, a cota do Vino11 estava sendo negociada no mercado a R$ 5,09. Só que o valor patrimonial dela, ou seja, o valor justo dos ativos do fundo, era de R$ 10,02. Em outras palavras, era como ter a chance de comprar algo que vale R$ 10 pagando pouco mais de 5. É um desconto de quase 50%. Certo, agora vamos ver como a estratégia do gestor se desenrolou na prática. Setembro foi um mês com uma movimentação bem importante que mexeu com a fotografia financeira do fundo. A grande jogada foi essa aqui, dividida em 3 passos. Primeiro, vender um imóvel da CA por R$ 40 milhões. Segundo, com esse dinheiro, quitaram antecipadamente uma dívida de quase 35 milhões. E o resultado disso? Terceiro passo, uma redução de cerca de 15% na despesa financeira total do fundo. Ou seja, o fundo ficou mais leve e mais saudável. E aqui a gente vê o reflexo disso nos números. A receita com os imóveis foi de 9 centavos por cota. Depois de tirar as despesas, o resultado recorrente, que é o da operação do dia a dia, foi positivo em mais de 5 centavos. Só que a venda do imóvel teve um impacto contábil negativo, um efeito não recorrente que jogou o resultado final do mês para baixo. É fundamental saber separar uma coisa da outra. E aqui está o pulo do gato. Mesmo com aquele resultado final negativo no papel, o que a operação do fundo gerou de verdade, o R$ 0,054, foi mais que suficiente para pagar os 0,050 de dividendos. E ainda sobrou um troquinho, quase 2 centavos por cota, que ficou guardado. Isso mostra que a operação principal do fundo está rodando bem. Ok, agora vamos olhar para dentro do fundo, para os seus imóveis, porque no fim das contas, a qualidade dos ativos, dos inquilinos e dos contratos é o que sustenta o fundo no longo prazo. E aqui vem uma notícia muito boa. A taxa de ocupação subiu de 90% para 92%. Isso quer dizer que mais espaços foram alugados, gerando mais receita. E para completar, a inadimplência líquida foi 0. Todo mundo pagou aluguel em dia, o que é ótimo. Olhando a geografia, a estratégia do fundo é bem clara. A maior parte da receita, 78%, vem de São Paulo e os outros 22% vem do Rio de Janeiro. É uma aposta concentrada nos 2 principais e mais importantes mercados corporativos do Brasil. Esse gráfico traz bastante tranquilidade.
Olha só, 86% da receita do fundo vem de contratos que só vencem depois de 2027. Isso garante uma previsibilidade de receita muito grande e diminui o risco de uma saída repentina de inquilinos. Agora vamos falar de um tema essencial: dívida. Depois daquela quitação antecipada, como é que ficou a estrutura de capital do Vino 11? O nível de alavancagem que mede o endividamento do fundo caiu para 29,9%. A estratégia de vender um ativo para pagar a dívida claramente funcionou, deixando o fundo numa posição financeira bem mais confortável e com menos risco. E olhando outros indicadores, a gente confirma essa saúde financeira. O principal é o de solvência geral. Para cada R$ 1 de dívida, o fundo tem quase R$ 3 em ativos. Isso mostra que ele tem bastante folga para honrar todos os seus compromissos. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos então juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver o que o próprio gestor está projetando para os próximos passos. Resumindo a história, os pontos positivos são bem claros: dívida menor, portfólio de qualidade, contratos longos, ocupação subindo e inadimplência zerada. O único ponto de atenção foi aquele resultado negativo do mês, mas que, como a gente viu, foi um evento pontual que não afetou a distribuição de dividendos. E as palavras do próprio gestor confirmam a nossa análise. Ele destaca que a venda serviu não só para fortalecer a estrutura de capital, mas também para melhorar a qualidade do portfólio, que agora está ainda mais focado nos mercados de São Paulo e Rio. E a gente encerra com uma reflexão para o futuro. Com a casa mais arrumada, uma dívida menor e um portfólio mais focado, como o Vino 11 vai se posicionar para crescer e capturar valor, principalmente num cenário em que os juros no Brasil podem continuar caindo? Fica aí uma questão para a gente acompanhar nos próximos relatórios. Obrigada pela companhia nesta análise